a multiplicação bacteriana, tá? E assim que a instalação estiver adequadamente limpa, então pode ser iniciado o processo de desinfecção. Qual que é a importância do processo de desinfecção? É baixar o nível de contaminação desses aviários. A gente não consegue eliminar os agentes virais, bacterianos ou protozoários do aviário. Porém, através desse procedimento, nós conseguimos baixar essa contaminação a um nível satisfatório que a ave imunologicamente competente possa se defender contra esse tipo de desafio. Prevenir, então, de sobremaneira essas doenças, auxiliar em problemas sanitários decorrentes de outros lotes anteriores e auxilia nos esquemas imunoprofiláticos, exatamente por baixar o nível dessa contaminação. E também por ser um elo fundamental de um esquema de biossegurança. Entre todos os elos, a limpeza e desinfecção é um dos mais importantes por baixar essa contaminação e auxiliar nos outros processos, tal como vacinação, para que ocorra a correta defesa das aves contra as infecções e pressão de contaminação. Quais seriam as características de um bom desinfetante? De preferência todas no mesmo desinfetante, só que a gente sabe que isso é muito difícil de acontecer. Mas são elas: alta eficácia contra vírus, bactérias, fungos e esporos, ter um bom poder residual, ou seja, após a aplicação, ele ter ainda uma eficácia por alguns dias ainda sobre possíveis contaminações que possam entrar no aviário. Eficaz sobre a presença de matéria orgânica, mesmo que a gente coloque e ressalte que é importante retirar a matéria orgânica para que esse desinfetante tenha uma ação mais efetiva, porque ele é inativado por matéria orgânica, com a tecnologia, existem desinfetantes que hoje conseguem atingir ou fazer uma ação surfactante sobre matéria orgânica e conseguir atingir os micro-organismos que normalmente estão envolvidos por essa matéria orgânica, sendo protegidos por essa matéria orgânica contra o contato direto dos desinfetantes para a sua eliminação. Ser eficazes na presença de diferentes tipos de água, por exemplo, dura, não ser corrosiva para equipamentos por motivos óbvios, eficaz em altas diluições, ou seja, produtos concentrados até para facilitar a logística disso e o acondicionamento desses produtos na integração. Óbvio, não ser tóxico para quem está aplicando esse produto, tá? Ter uma boa relação custo-benefício, aí que entra um ponto principal, né? Porque os desinfetantes de alto desempenho, eles são mais caros, entendeu? Leia-se relação, não realção, desculpa. Ser biodegradável no ambiente, também extremamente importante, porque a avicultura recebe pressões sobre o meio ambiente, né? Então, de deposição de resíduos, de cama, no incubatório e também a questão de desinfetantes. Então, é super importante que ele também seja biodegradável no ambiente. Para a desinfecção, quais são os primeiros passos? Então, deve-se escolher e posicionar o desinfetante mais apropriado de acordo com o tipo de desafio ou tipo de desinfecção que você está querendo fazer. Em decorrência do seu espectro de ação e as condições do seu uso. Realizar as diluições na concentração adequada, ou recomendado pelo fabricante. Preparar esse ambiente e objetos a receber o tratamento com a solução, que é precedido, então, a lavagem e limpeza, a limpeza seca e úmida. E, óbvio, garantir o tempo de contato com os micro-organismos, ou seja, a partir do momento da desinfecção, nós devemos, então, deixar esse aviário descansar para que esse desinfetante ele possa ter, então, o tempo de contato adequado para que esse micro-organismo possa ser eliminado por esses desinfetantes. Porque a gente sabe que tem vírus e bactérias que precisam de um certo tempo de exposição a esses desinfetantes para que eles comecem a exercer a inativação desses micro-organismos. Quais são os principais desinfetantes usados em avicultura? Temos a amônia quaternária, que é bem ativa contra protozoários e bactérias, principalmente protozoários do gênero Eimeria. Pode ser aumentado, ou seja, um efeito sinérgico em associação com glutaraldeído. Existem muitas apresentações de produtos associados com amônia e glutaraldeído. Os fenóis, que possuem um amplo espectro de ação contra vírus, fungos e bactérias, têm uma boa efetividade contra vírus de Gumboro, que é um dos mais difíceis de ser eliminado do ambiente, pelas suas características biológicas. Os compostos de cloro, que são inativados rapidamente em presença de matéria orgânica, porém são utilizados em larga escala na avicultura porque ele é utilizado para o tratamento da água de bebida, ou seja, a água que é oferecida para as aves são cloradas. Ele possui um baixo custo e mesmo em altas concentrações ele não deprime o consumo da água dessas aves durante o consumo.
O glutaraldeído, que possui um amplo espectro e um bom poder residual, ou seja, aquele efeito residual que eu falei para vocês. E o formaldeído, que tem um amplo espectro de ação, mas que, porém, ele é altamente irritante e cancerígeno, que está caindo cada vez mais em desuso na avicultura pelos problemas de insalubridade que ele pode causar. A aplicação, sempre utilizar equipamentos de proteção individual, utilizar esse desinfetante escolhido na diluição recomendada pelo fabricante, tá? Para que aquelas diluições recomendadas, elas foram diluições que foram estudadas e registrado esse produto, porque naquela diluição que o produto vai ter eficácia contra determinados micro-organismos. Então não adianta a gente querer superdiluir esse produto, porque a gente vai estar perdendo a eficácia desse produto. Subir as cortinas, começar então o processo de desinfecção começando sempre pelo teto, fazer a pulverização generosa em média 1 litro por metro quadrado. E, após isso, manter o galpão fechado para então darmos o tempo correto e apropriado de contato com o micro-organismo. E a etapa final, também não vou apenas citá-las, porém vai ter assuntos que vão abordar durante a tarde com mais amplitude esses assuntos. Que é o quê? A aplicação, então, de inseticidas após principalmente para cascudinho após a desinfecção, colocação de cama nova, preparar a área de pinteiro, forrar pelo menos 50% dessa área de pinteiro para garantir o acesso, que a Neide falou para vocês hoje na primeira palestra, que é garantir o rápido acesso para desenvolvimento e estimulação das velocidades intestinais. Então, através da forração, a gente dá rápido acesso e disponibilidade de ração para essas aves. Montar os equipamentos lavados e desinfetados nesse pinteiro e revisar todo o equipamento a ser utilizado um dia antes da entrada das aves. E também checar o sistema de aquecimento para ver se está tudo funcionando adequadamente. Passamos então para a qualidade dos pintos. Quais são os principais, vou abordar com vocês, quais são os principais fatores que afetam essa qualidade e alguns parâmetros de avaliação, tanto qualitativo quanto quantitativo. Não podemos falar em qualidade de pintinho sem estar abordando essas 3 diferentes áreas que são responsáveis por essa qualidade de pinto. Então, através das matrizes pesadas, ou seja, do momento da oviposição, a questão de incubação, que nem a Nery também apresentou, a cada dia mais a gente vai reduzindo o peso em relação à idade de abate. Então, a cada dia mais, o incubatório ele se torna cada vez mais importante durante esse período de produção. Se nós considerarmos o período do momento da ovipostura até o momento do frango abatido, a gente vai ter em torno de 30% a 40% do tempo desse frango, desse ciclo de produção, vai estar relacionado com o incubatório. Então, é de extrema importância os manejos adequados nesse estágio de desenvolvimento. E, por fim, o nosso trabalho, o trabalho de nós, técnicos de campo, de como manter essa qualidade de pintinho que vem, então, do incubatório.